Hoje nós vamos descobrir os personagens que mais deram trabalho pro Luffy em One Piece. Quem foi que conseguiu irritar o nosso capitão? Quem fez ele chorar? Ou quem foi que deixou o Luffy completamente sem esperança? E pra toda essa bagunça ficar organizada, nós vamos separar esses inimigos em 5 categorias. A gente começa com os vilões que o Luffy nunca conseguiu levar a sério. E vamos subindo até chegar naqueles que viraram um pesadelo do nosso capitão. Porque no fundo, ele sabe que não tem como derrotá-los. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza e a gente já vai para nossa primeira categoria, a vilão Nutella. Aqui a gente tem 5 personagens que todo mundo tem medo, mas que pro Luffy nunca passaram de piada. E é claro que o primeiro dessa categoria é o Bug. Se tem uma coisa no mundo que o Luffy não tem medo, é de palhaço. Desde o primeiro encontro com o Bug, ele trata o cara como se nem fosse canônico. Lá em Long Tal, o Bug fez até uma aliança com a Alvida. Ele conseguiu prender o Luffy e deixou ele a um passo de ser executado. Qualquer um nessa situação sentiria medo, mas o Chapéu de Palha tava rindo porque simplesmente não consegue levar o Bug a sério. E quando saiu a notícia que o Bug tinha virado um Yonkou, o Luffy quase teve um treco, porque isso é tão absurdo que parecia até piada. O Luffy tava quase mandando mensagem pro Oda pra saber se isso aí tava certo mesmo. Então bora combinar. O Bug até se esforça, mas a única coisa que ele causa no Luffy é vontade de rir. O próximo é o Fox, outro que nunca conseguiu colocar o medo de verdade no nosso Chapéu de Palha. Na real, durante o Dave Back Fight, o Luffy mais se divertiu do que qualquer outra coisa. O Fox vinha cheio de truques com a sua Noro Noro no Mi, achando que tava arrasando com aquela fruta pelona, mas o Luffy sempre encarou tudo aquilo como uma grande brincadeira. E quando surgiu o lendário Afro Luffy, foi aí que o Luffy começou a se divertir mesmo. Pra ele, o Fox nunca foi um inimigo perigoso, e sim parte de um jogo, e em nenhum momento o bando cogitou que aquilo fosse uma ameaça real. Quer dizer, tirando o Chopper, que quase passa mal naquele dia, mas o Luffy só se divertiu mesmo. Seguindo, nós temos o Caesar Claw. E se tem alguém que achou que ia botar medo no Luffy, mas acabou falhando miseravelmente, esse aí é o Caesar Claw. O cara sequestrava crianças, fazia experimentos bizarros nelas, sem falar que ele tinha um laboratório cheio de veneno. Ou seja, no papel, o cara era um gênio do crime. O nosso capitão simplesmente destruiu Caesar e transformou o grande vilão em nada mais do que um refém, que era carregado de um lado pro outro. No fim, ele perdeu toda aquela moral que ele achava que tinha e virou piada interna dentro do bando. Então sim, no papel, o Caesar é bem perigoso. Na verdade, se você der um laboratório pra ele, ele consegue até fazer um estrago, mas se ele tiver que ir pro confronto, aí pode ficar tranquilo porque não dá em nada. Seguindo, nós temos o Pika, o vilão que todo mundo lá em Dressrosa tinha medo, menos o Luffy, é claro. O Pika era um dos braços direitos do Doflamingo e tinha um poder insano. Ele era capaz de esmagar um país inteiro com as próprias mãos. Qualquer pirata no Novo Mundo pensaria 2 vezes antes de encarar esse cara. Só que o Luffy, desde o primeiro segundo, não conseguia parar de rir. A voz fina do Pika virou piada instantânea, e o Chapéu de Palha praticamente chorava de rir toda vez que ele falava. E mesmo com toda a destruição que o Pika fazia, em nenhum momento o Luffy enxergou aquela montanha ambulante como uma ameaça séria. No fim, a única lembrança real que ele guarda do Pika é o quanto a voz dele é intimidadora. E pra fechar nossa primeira categoria de vilões Nutella, nós temos o Road Jones. O cara surgiu cheio de ódio, se entupindo de anabolizante e falando que os homens-peixe eram superiores. Mas o que ele conseguiu foi só a proeza de perder pro Zoro embaixo d'água. E claro, levar uma surra do Luffy dentro de uma bolha. Ele tinha um exército de mais de 50 mil homens, sem falar de todos os anabolizantes para poder ficar mais forte. Só que a única coisa que assustava a Ilha dos Homens-Peixe era a possibilidade do Luffy destruir aquela ilha. Mesmo ele começando uma guerra civil na Ilha dos Homens-Peixe, a galera lá tava com mais medo do Luffy do que dele. O Road Jones não foi nem capaz de colocar medo no próprio povo, quem dirá no nosso Chapéu de Palha. E chegamos na categoria 2. Eu apanhei, mas tô vivo. Aqui a gente tem 5 inimigos que quase mataram o Chapéu de Palha na porrada. Só que mesmo assim, o Luffy não se intimidou. E a gente já começa com ele, o Crocodilão do Deserto. O primeiro inimigo que mostrou pro Luffy o peso real da Green Line. Ele era um Shichibukai, comandava uma organização criminosa e tinha uma fruta absurda. No primeiro round, o Luffy acabou empalado com aquele gancho do Crocodile. No segundo, o Shichibukai sugou toda a água do Luffy até transformar ele praticamente em uma múmia. E qualquer pessoa normal teria entendido que é melhor não mexer com esse crocodilo. Só que o Luffy não é qualquer um, ele tem teimosia, sem falar do protagonismo e a força de vontade do próprio Oda do lado dele. E mesmo quase morrendo 2 vezes, ele voltou para um terceiro round. Dessa vez ele ajustou a sua estratégia e conseguiu derrubar o Shichibukai. Esse aqui foi o primeiro vilão que chegou realmente perto de matar o Chapéu de Palha, mas mesmo assim, ele não foi assustador o suficiente para intimidar o nosso capitão. Então bora pro próximo, porque chegamos no Rob Lute. Ele foi diferente de tudo que o Luffy tinha enfrentado até aquele momento.
ele não era só forte, e também não era aqueles vilões clichê, ele simplesmente era um assassino treinado, basicamente o John Wick da CP9. O cara conseguiu destruir o Luffy e o Zoro lá em Water 7, só que o Luffy não se deixou abalar, porque a real é que todo o bando do Chapéu de Palha botou na cabeça que tinha que resgatar a Robin, então não teve nem tempo de sentir medo do cara, mas que ele era uma aberração da natureza, isso ele era. O Luffy chegou até a sacrificar anos de vida pra conseguir bater de frente com esse homem. Depois que essa luta aqui acabou, o Chapéu de Palha não conseguia nem andar, só que o tempo passou, e hoje, meu amigo, o jogo virou. O bando tá 100 vezes mais forte, e o Luffy virou praticamente piada. Até o Zoro hoje em dia tá brincando com ele, e só ganha mesmo quando perde a paciência. O Luffy já enfrentou cada monstro mais poderoso que ele não consegue nem enxergar mais o Luffy como uma ameaça. E chegamos no Doflamingo, o mestre das marionetes. Ele controlava pessoas como brinquedos, destruiu famílias inteiras e desestabilizou Dressrosa em questão de horas. Ele transformou inocentes em escravos, fez o povo odiar a família real e governou na base do medo. Esse Shichibukai aqui manipulava até a CP0, tinha uma rede poderosa no submundo e ainda mantinha parceria com o Kaido, a criatura mais forte do planeta. E claro, um detalhe que a gente não pode deixar de citar é que ele matou o próprio pai, o próprio irmão, sem nem hesitar. Se alguém descrevesse esse pirata pra qualquer um, a reação óbvia seria passar bem longe de Dressrosa. Mas o Luffy não pensa muito assim. Desde que ele ouviu falar do Doflamingo, ele só pensava em quebrar esse homem na porrada. Só que quando eles finalmente se encontraram, o Luffy viu que de fato aquele malandrão de Juliette era peso pesado. O Mingo fez o Luffy chegar no limite, obrigando ele a evoluir de verdade para ter alguma chance. Então sim, o Doflamingo tinha tudo para botar medo em qualquer um, mas no fim das contas, isso ainda não foi o suficiente para assustar o nosso Chapéu de Palha. O próximo é o Katakuri. Ele não era apenas o comandante de uma imperatriz, ele era o filho mais velho, o pilar da família Charlotte, o homem que todos em Holy Cake respeitavam e tinham medo. A reputação do homem era bem simples, o pirata que nunca tinha perdido uma luta. O cara dominava sua fruta com perfeição, ele tinha um haki de observação tão avançado que parecia praticamente um vidente, e contra o Luffy isso ficou bem claro. O Chapéu de Palha levou uma das maiores surras da vida dele. Se não fosse o seu superpoder de protagonista, o resultado teria sido diferente, porque acredite, em todos os aspectos o Katakuri era superior. Mas mesmo assim, em nenhum momento o Luffy demonstrou medo. Pelo contrário, depois de meia hora de trocação e apanhando sem parar, acabou surgindo um respeito entre esses dois guerreiros. Então sim, o Katakuri é realmente um guerreiro sensacional e colocaria medo em qualquer um. Mas por mais estranho que seja dizer isso, ele e o Chapéu de Palha se deram muito bem, o que é totalmente diferente do Arlong. Lá no East Blue, esse homem-peixe aqui tocava o terror. Ele era um tirano que acreditava na superioridade da sua raça e colocava todo esse ódio em prática. E realmente, a sua força física era absurda. Ele era muito mais forte do que qualquer humano comum. Dentro da água, então, ele era praticamente invencível. Até os próprios membros da sua tripulação tinham medo dele. Ele dominou a ilha Kokoyashi na base do medo e destruiu totalmente a vida da Nami. E esse aí foi o maior erro dele, porque o Luffy sentiu tanta raiva do que esse homem-peixe fez com a sua navegadora, que ele não teve tempo de analisar a situação e ver que realmente o Arlong era perigoso. Quando o Chapéu de Palha partiu pra cima dele, ele não só derrotou o Arlong, como destruiu tudo que ele tinha levado anos pra construir. E essa pisa aqui foi tão grande que até hoje ninguém sabe o que restou do tubarão do East Blue. E chegamos na categoria 3, quase deu Vasco. Aqui entram os monstros que têm poder pra acabar com a vida do Chapéu de Palha, e quase conseguiram, só não foram até o fim, porque a história tinha que continuar. E a gente já começa com ele, o ex-almirante Aokiji. O encontro do Luffy com o Homem de Gelo foi um verdadeiro choque de realidade. Até aquele momento o Chapéu de Palha já tinha enfrentado inimigos realmente perigosos, mas ele sempre encontrava um jeito de vencer. Ele nunca tinha sentido de fato que não tinha como vencer um inimigo. Só que o Aokiji era simplesmente um almirante. Em segundos ele congelou a Robin e deixou todo mundo em pânico. O Luffy partiu pra cima dele, mas foi derrubado com muita facilidade. O único homem foi o suficiente para aniquilar todos os Chapéus de Palha. E naquela noite, o Luffy foi dormir com uma verdade difícil de aceitar. Existiam pessoas que estavam em um nível completamente diferente, e vencer elas era praticamente impossível naquele momento. E se o Aokiji deu o primeiro choque de realidade do Luffy, foi o Kizaru, que quase fez ele infartar de vez. Lá em Sabaody, o Almirante da Luz apareceu com ordem para eliminar todos os piratas. E olha, ele estava cumprindo essa regra como se fosse brincadeira. Em questão de segundos, ele simplesmente destruiu os supernovas e quase manda o Zoro de Vasco. E eu acho que nesse momento aqui o Luffy talvez tenha entendido que lá atrás o Aokiji provavelmente não estava nem lutando a sério. O fato é que o Luffy não conseguiu proteger ninguém. O bando só não acabou ali porque o Rayleigh apareceu. E claro, porque o Kuma deu uma mãozinha. Se
é que vocês me entendem. A verdade difícil de aceitar é que se dependesse apenas do Chapéu de Palha, aquele ali teria sido o dia em que o bando teria acabado. E chegamos em um dos adversários que com certeza aparece nos pesadelos do Luffy. Eu tô falando do diretor de Impel Down, Magalhães. Dentro daquela prisão, todo mundo tinha medo desse homem, porque eles sabiam que se ele quisesse, ninguém saía vivo dali. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Luffy tentou enfrentá-lo. Não teve nem espaço para brincadeira, não houve nem troca de golpes. O Magalhães simplesmente atropelou o capitão. Ele deixou o Luffy à beira da morte. Se não fosse a coragem do Bon Clay e a ajuda do Ivankov, aquilo ali teria sido o fim do Luffy. Seguindo, nós temos a Big Mom, que desde o início o Luffy e a sua tripulação entenderam o tamanho da força dela, a ponto deles saberem que um confronto direto seria suicídio. Lá em Holy Cake, os Chapéus de Palha precisaram se aliar ao Capone Bad só pra ter uma chance de desestabilizar Yonkou. E a real é que nem o Oda foi louco pra colocar o Luffy contra a Big Mom nesse arco. Se o Katakuri já quase acabou com o Chapéu de Palha, enfrentar a Big Mom nesse arco aqui seria o fim do anime. Mas uma coisa precisa ser dita, não só o Luffy como o bando inteiro respeitava a força da Imperatriz, mas se tivesse que bater de frente, eles não iam fugir da luta. O Brook já chamou ela pro X1, e lá em um ano, o Frank também não se deixou intimidar, ou seja, eles reconhecem que ela é forte, mas se não tiver escolha, eles encaram sem problema nenhum. E pra fechar essa categoria aqui, a gente tem o Kaido. O Luffy chegou em um ano achando que seria simples ele encontrar o Imperador, dar uns socos e seguir viagem, mas no primeiro confronto, o Luffy teve um choque de realidade. Um único golpe foi o suficiente para pagar o Chapéu de Palha, e foi ali que ele entendeu por que esse homem era conhecido como a criatura mais forte do mundo. Mas quando o nosso capitão foi preso, ele simplesmente encarou aquilo como treinamento. Ele se esforçou até não aguentar mais, mas ainda assim, quando ele partiu para cima do Imperador, não foi o suficiente. O cara recebia ataque de todos os lados e continuava rindo. O Chapéu de Palha teve que virar um deus para poder derrotar a criatura mais forte do mundo e conseguir encerrar de vez o terror do dragão. E agora a gente chegou na nossa quarta categoria, F nos comentários. Sim, esse aqui é o nome dela. Se você chegou nela, já coloca F nos comentários, porque esses inimigos fizeram o Chapéu de Palha sofrer. E já bora começar com ele, o ursão mais perigoso do Novo Mundo. Bora começar com o Kuma. Lá em Sabaody, o Luffy enfrentou um dos momentos mais traumáticos de toda a sua jornada. O Chichibukai não precisou de esforço. Em questão de segundos, ele simplesmente jogou cada Chapéu de Palha para um canto do mundo. E tudo bem, hoje a gente sabe que o Kuma tava tentando proteger o bando, mas naquele dia, pro Luffy, aquilo ali era praticamente o fim do mundo. Ele tentou lutar, tentou impedir, mas tudo que ele fazia era inútil. O Luffy teve a sensação real de ver todos os seus amigos desaparecerem diante dos seus olhos. Isso aqui é como se cada Chapéu de Palha tivesse morrido bem na frente dele. Mas sem dúvida nenhuma, esse aqui é um dos maiores traumas psicológicos que o Luffy já passou. E o próximo é o São Jamak, o dragão celestial responsável por fazer o Luffy conhecer a dor antes mesmo de se tornar um pirata. Quando o Sabu tentou fugir para viver a sua liberdade no mar, foi esse pilantra que destruiu o barco dele. Pro Luffy, aquilo significou a morte do seu irmão. A real é que o nosso Chapéu de Palha cresceu sem pai nem mãe, e os irmãos eram tudo que o Chapéu de Palha tinha. E quando o nosso pequeno Luffy teve que encarar a morte do Sabu, aquilo ali sem dúvida se tornou o primeiro grande trauma da sua vida. E agora adivinha quem é o próximo? Quem é o responsável pelo maior trauma da vida do Chapéu de Palha? Se existe um nome que assombra o Luffy, esse nome é o Akainu. Lá em Marineford, além da força absurda, ele foi responsável pelo maior trauma da vida do nosso Chapéu de Palha. Naquele dia, o Sakazuki não queria só vencer, ele queria matar o nosso capitão. E quando ele partiu pra cima, foi o Ace que se jogou na frente pra salvar seu irmão mais novo. E o Luffy não reagiu com raiva, ele não despertou um poder escondido e nem foi capaz de partir pra cima do Akainu. Ele simplesmente desabou. O Chapéu de Palha ficou tão abalado que ele simplesmente entrou em choque. Na cabeça do Luffy, ele já tinha perdido o Sabu e agora o Ace tinha morrido. Em um único instante, ele se deu conta de que estava completamente sozinho. Os seus dois irmãos, aqueles que ele jurou quando era criança que se tornaria o rei dos piratas, tinham morrido. O Luffy ficou tão abalado que foi necessário o Jinbe lembrar ele que ele não estava sozinho, que ainda existiam pessoas por quem ele podia lutar. A real é que de todos os inimigos que o Luffy enfrentou, o Akainu é um dos mais perigosos. Esse aqui foi o vilão que quase conseguiu destruir o coração do nosso Chapéu de Palha. O Luffy chegou perto de desistir do seu sonho por causa do que aconteceu. Então, sem dúvidas, o Akainu é um dos mais perigosos. Mas com certeza não é o que mais assusta o Luffy. Porque, meus amigos, nós chegamos na última categoria desse vídeo. A categoria do trauma infinito. Onde a gente tem personagens que o Luffy treme de medo só de ouvir o nome.
Nami. São os únicos que conseguem colocar o nosso capitão na linha, se tiverem afim. Já bora começar com ele, o primeiro grande medo da vida do Luffy, Monkey D. Garp. Ele educou o neto na base do cascudo. Não era por maldade, era só o jeito dele ensinar. Mas o famoso punho do amor caiu tantas vezes na cabeça do Luffy que ele cresceu suando frio só de ouvir a risada do avô. Esse velhinho aqui quase infartou quando o Luffy disse que queria virar pirata. Ele era doido para que o Luffy seguisse o caminho da marinha, e toda vez que esse assunto de pirata surgia, ele só não quebrou a cabeça do Luffy porque ela era de borracha. E o mais engraçado é que esse medo aqui nunca passou. Mesmo depois de declarar guerra contra o governo mundial, o Luffy não tem coragem de bater de frente com seu avô. Pro resto do mundo, o Garp é o herói da marinha, mas pro Luffy, esse velho aí é o homem de quem ele literalmente fugiu voando lá de Water 7. E os próximos são seus irmãos, o Ace e o Sabu. Afinal, o Luffy era o caçula, o menorzinho e, claro, o mais encrenqueiro. O Sabu era o inteligente, o Ace era o corajoso e o Luffy era o responsável por arrumar problema. E o resultado era que o Chapéu de Palha vivia levando bronca e apanhando principalmente do Ace. E mesmo sendo incrivelmente forte e esforçado, a verdade é que na infância o Luffy era o mais fraco do trio. Lá em Alabasta ele mesmo admite que o Ace estava em outro nível. E sendo bem honesto, muitos dos cascudos que o Luffy recebeu eram merecidos. E por último nós temos ela, talvez a pirata mais perigosa dos mares, a única que consegue não só botar medo no Luffy, mas deixar ele completamente indefeso. Sim, nós estamos falando da Nami. O Luffy já enfrentou Chichibukai, derrotou um deus lá em Skypiea, ele declarou guerra contra o governo mundial e até derrubou a criatura mais forte do mundo. O homem conseguiu até virar imperador, mas nada disso adianta quando a Nami decide botar ordem. Quando o capitão quis se jogar da cachoeira lá em um ano, foi ela que espancou e prendeu ele numa gaiola. Se ele gastar um único berri sem permissão, é cascudo. Se ele quebrar alguma coisa no navio, é chinelada na cara. Lá em Whiskey Peak, quando ele e o Zoro estavam quase se matando na briga, foi a Nami que teve que separar. E não é só ele, o Sopper, o Chopper e até o Jinbe já tremeram na base para nossa navegadora. Ela é a única capaz de colocar limites no deus do sol Nika. O Luffy pode andar por aí se apresentando como o futuro rei dos piratas, mas nos bastidores, ela não é só a navegadora que coloca ele na linha, ela é alguém que o Chapéu de Palha tem um respeito absurdo. Aliás, você sabe quem são os personagens que o Luffy mais respeita em One Piece? É claro que eu fui atrás disso e entrevistei o próprio Chapéu de Palha e tenho a lista completa. E se você quiser saber quem são, já clica nesse vídeo aqui que eu te conto tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu sou De Souza e adivinha? Muito obrigado por vir a Nerdópolis.